As propriedades dos metais têm importância para a engenharia para que se tenha conhecimento de quais materiais se empregar em seus projetos, e sua relevância é saber o porquê de se usar determinado material. Com isso, temos o estudo da segunda estação, condução térmica, comprovando a condutividade térmica dos metais. Quando um átomo ou molécula é energizado e inicia um movimento vibratório, entrando em contato com outro átomo, transfere uma parte de sua energia, sendo esta a condutividade térmica. Assim como no experimento, onde os materiais utilizados tiveram uma condutividade térmica diferente, em que o cobre conduziu mais calor do que o alumínio, ambos com 26 graus de início, terminando com 61 e 43 graus, respectivamente. Em nosso cotidiano, temos materiais de mesmas propriedades, sendo elas as panelas. E dependendo de seu material, umas podem ser melhores condutoras térmicas do que outras, tendo assim marcas de panelas que são melhores para cozinhar determinado tipo de comida. Por conseguinte, no experimento da terceira estação, aparência física dos metais, observamos que a oxidação presente na placa de metal foi removida através do polimento com uma esponja de aço. Essa oxidação ocorre com metais que contêm ferro, pois as moléculas de oxigênio da água ligam-se às de ferro, formando óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem. Após o polimento, o metal voltou a apresentar seu brilho, decorrente da absorção e repulsão da luz pelos elétrons livres da nuvem eletrônica. Em nosso cotidiano, encontramos muitos casos da perda de brilho por conta da oxidação decorrente da exposição ao ambiente aberto ou úmido, como pregos, parafusos e portões. No experimento da quinta estação, magnetismo, foi possível perceber a propriedade magnética dos metais, que é o resultado da combinação do movimento angular orbital e do movimento angular de spin do elétron. Dependendo da forma como ocorrer essa combinação entre os momentos angulares, irá definir a forma com a qual o metal se comportará na presença de um outro campo magnético. No experimento, foi notado que alguns dos metais utilizados, sendo eles cobre, alumínio, chumbo, titânio e aço inox austenítico, apresentaram pouca ou quase nenhuma atividade magnética. No caso do aço inox e o aço 2020, houve alta atividade magnética quando submetidos ao campo magnético do ímã. O caso mais curioso é a do aço inox austenítico, que mesmo sendo aço, apresenta baixa atividade magnética, devido ao fato de constituir ferro, cromo e níquel, fazendo com que possua baixa permeabilidade magnética. No cotidiano, temos o método de separação metálica, utilizando o magnetismo. Uma delas é a separação da limalha de ferro do enxofre. Por fim, no experimento da estação 7, expansão térmica, concluiu-se que, quando uma placa de ferro com uma cavidade central é aquecida, suas partículas se agitam, gerando espaço entre as moléculas e o material irá dilatar, assim como foi visto no experimento, onde a placa em temperatura ambiente tinha uma cavidade de aproximadamente 1,81 centímetros de diâmetro, dilatou em média 1 centímetro, fazendo com que uma esfera de 1,9 centímetros de diâmetro passasse por ela. Este fenômeno pode ser visto nos trilhos de trem, que apresentam espaçamentos entre suas peças. Caso ocorra a dilatação,
Eles não se chocam e não irão deformar, assim como fios de postes, que têm um grande comprimento, para quando contraírem, não arrebentarem ou estourarem. Portanto, foi possível perceber, com esses experimentos, que os metais possuem propriedades que são de grande importância para determinadas situações. E o conhecimento dessas propriedades pode definir a diferença entre empregar o material correto, que supra a necessidade, ou um material que poderá apresentar problemas e, com isso, atrapalhar mais do que solucionar. Ele parou aqui, parou, mano. Este experimento foi realizado pelos alunos Camila Figueiredo Moura, Gabriel Nunes Graciano e William de Lima.